Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos resultados recentes da ISA Energia, a ISA E4. Recebemos uma análise bem detalhada aqui, a empresa soltou o balanço do segundo trimestre de 2025 e assim, os números acenderam alguns alertas, né? Quedas na receita, no EBITDA e no lucro líquido. Exatamente. E essa queda no lucro, ela levanta uma questão bem importante, né? Como é que ficam os dividendos? Porque a política da ISA é distribuir 75% do lucro regulatório. Então, precisamos entender o que está acontecendo por trás disso. Isso, nossa missão aqui hoje é tentar destrinchar esses números, sabe? Colocar a ISA no contexto do setor de transmissão, que é bem específico. E também avaliar as perspectivas, né? Considerando os desafios e esses investimentos gigantescos que estão aí na mesa. Bom, se esse tipo de análise mais a fundo interessa, já sabe, né? Um like no vídeo sempre ajuda e vale conferir se a inscrição do canal está ativa para não perder as próximas. Então, vamos lá. Começando pelo panorama geral do segundo TRI. Não foi muito animador, né? Receita líquida de 1 bilhão, uma baixa de 7,5%. Lucro líquido, nossa, despencou 40%, foi para 255 milhões. E a dívida deu um salto, hein? 38% acima do ano passado. Preocupante. É interessante notar, por outro lado, que mesmo com a receita caindo, eles conseguiram ser eficientes nos custos, sabe? Pessoal, material, serviços, caiu 7,2%. Isso é um ponto positivo, mas, assim, o fator principal que puxou a receita e, claro, o lucro para baixo, está ligado à rede básica sistema existente. A RBSE. Sempre ela. Pois é aquele componente que remunera os ativos mais antigos e que está sendo reduzido aos poucos por decisão regulatória, né? O desempenho dela foi pior nesse trimestre. E falando em RBS, tem mais coisa vindo aí, né? Parece que teve uma decisão recente que vai cortar ainda mais. Quase 300 milhões por ano desse componente. Isso mesmo, por 3 anos seguidos, a partir de 2028. É uma perda de receita considerável. Se fizer a conta, dá quase 900 milhões no total nesse período. Nossa, 900 milhões a menos. É bastante coisa. Sem dúvida, é um corte significativo, mas a ISA Energia reforça que mantém a estratégia, crescimento via investimento pesado e a política de dividendos de 75%. O ponto-chave aqui é como é que eles planejam compensar isso, né? Porque olha que interessante. Se a gente isola o efeito da RBS, a receita operacional mesmo, ela mostra força. É. Sim, cresceu quase 45% no trimestre e uns 31% no semestre. Isso mostra que a operação principal, tipo, tá sólida. Uau. 45% sem RBCE. Mostra uma força operacional bem grande mesmo. E é aí que entram aqueles investimentos colossais que você falou. 1,5 bilhões só no primeiro semestre de 2025. Um aumento de 71%. É muita coisa. Muita coisa. E tem mais vindo. Falam em projetos novos, reforços, melhorias. A previsão é de 7,3 bilhões para projetos novos do zero, os Greenfields. E ainda mais 5,7 bilhões para reforços e melhorias em linhas existentes. Um caminhão de dinheiro. Caramba! 13 bilhões no total, então? É um volume impressionante. E esses 13 bilhões, a ideia é entregar principalmente entre 2026 e 2028. E vale lembrar, a ISA costuma ser bem eficiente, às vezes até adianta prazo. O potencial disso é adicionar tipo 1 bilhão por ano em receita com os projetos novos, mais uns 700 a 800 milhões com os reforços e melhorias. Entendi. A aposta é que essa nova receita não só compense, mas ultrapasse a perda da RBC lá na frente. Exatamente, essa é a aposta. Mas com 13 bilhões em investimento, como fica a questão da dívida? Você mencionou que subiu. A dívida líquida aumentou 25% só desde o fim do ano passado, né? E a alavancagem, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, já está acima de 3 vezes. Isso não pesa demais no resultado financeiro? Especialmente com juros altos? Aí é que está o X da questão. Esse é o ponto. As despesas financeiras dispararam 63% no trimestre, puxadas justamente pelos juros sobre os empréstimos. É o grande dilema agora. Precisa investir muito para crescer e cobrir esse buraco da RBCE, mas ao mesmo tempo tem o custo dessa dívida que está cada vez maior no cenário atual. Isso pressiona o lucro agora no curto prazo. Ok, então, resumindo a queda no lucro desse TRI.
Um pouco de piora na receita por causa da RBSE, mais depreciação porque tem ativo novo entrando, e o principal vilão mesmo foi a despesa financeira lá em cima. A eficiência nos custos ajudou um pouco, mas não fez milagre. Exato. E aí, conectando isso com os dividendos? Com o lucro caindo no primeiro tri, caindo agora no segundo, e a perspectiva de mais investimento e dívida pesada pela frente, a tendência natural é que o próximo anúncio de proventos, que geralmente é em dezembro, né, que ele seja menor que o do ano passado. Faz sentido. As projeções na fonte que a gente analisou apontam para um dividend yield anual, tipo, na faixa de 7% a 8%. Entendido. Então a Easy Energia, que é essa gigante aí, tem 11% do mercado de transmissão, super reconhecida pela eficiência. Tá numa encruzilhada. Ciclo forte de investimento para o futuro, mas com desafios imediatos pela frente. Redução da RBCE chegando e a dívida já mordendo os resultados agora. O que a gente tira de essencial dessa análise toda, então, é que a Easy Energia está apostando alto, né? Tipo, 13 bilhões, apostando que consegue construir o futuro rápido o suficiente para tapar um buraco de quase 1 bilhão que vai abrir na receita dela daqui a pouco. Tudo isso enquanto administra uma dívida que não para de crescer. É uma corrida contra o tempo e contra os juros, basicamente. É bem isso. A eficiência operacional da empresa, a previsibilidade do setor de transmissão, tudo isso joga a favor, claro. Mas o ponto mesmo vai ser a execução desse plano bilionário e a gestão dessa dívida nos próximos anos, principalmente ali entre 2026 e 2028, que é quando as grandes entregas de projetos vão coincidir com o início da redução mais forte da RBS. Vai ser um período chave. Fica a reflexão, então. Será que a disciplina de execução, que é uma marca registrada da Easy Energia, vai ser suficiente para superar esse peso da dívida e entregar o crescimento que eles precisam para compensar a RBS, mantendo o valor para o acionista no longo prazo? É algo para a gente acompanhar de perto nos próximos trimestres, com certeza. Bom, para a gente saber quem acompanhou essa discussão até aqui e pegou os detalhes, que tal deixar um comentário usando a expressão 13 bilhões? Mostra que prestaram atenção nesse ponto específico. E claro, se gostaram da conversa, deixem aquele like no vídeo, confere a inscrição no canal e ative as notificações para não perder as próximas análises. Lembrando sempre, pessoal, essa nossa conversa aqui é para fins educacionais, tá? Não é de forma alguma uma recomendação de investimentos. Cada um precisa fazer sua própria análise e tomar suas decisões. Um abraço e até a próxima!